Olá! Em Campinas, há mais de 60 normas que dizem respeito à proteção animal. Dentre elas, a que trata da castração gratuita, a identificação, a que proíbe a eutanásia e a utilização de animais de tração para o transporte de recicláveis ou entulho nas vias públicas. Recentemente, foi criado pela Prefeitura o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que pretende realizar um censo da população de animais. Mas quando, de fato, as leis já existentes que poderiam ajudar no controle e na identificação da população animal vão sair do papel? O Questão de Ordem de hoje tenta responder a essa questão com o vereador Tiago Ferrari, do PTB, com o diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, Paulo Anselmo Nunes Felipe, e também com o vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais, Flávio Lamas. Eu vou começar com o Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Eu gostaria primeiramente que você nos explicasse qual é a função do departamento recém-criado e qual é a diferença entre esse novo departamento e o CCZ, que até então era o responsável por essas questões. Seja bem-vindo. Obrigado. O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, ele foi criado, ele nasceu do próprio Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que reivindicou ao então candidato, na época, Jonas Donizete, que criasse um departamento com essa natureza. No interior do CMPDA, né, desse Conselho Municipal, foi estruturado, foi desenhado a estrutura administrativa desse departamento, com as funções, e isso foi internalizado pelo Jonas, pelo então prefeito Jonas Donizete, e esse departamento ele foi realmente criado no final do ano passado, em dezembro de 2013. O papel do departamento ele é direcionado para a criação de políticas públicas envolvendo animais. Então, políticas que vão desde a criação de legislação, da castração como norma de controle populacional, da produção de matérias, né, que sejam trabalhadas junto à Câmara para regulamentar isso. E para isso, esse departamento ele foi internalizado, usando a estrutura do antigo CCZ, com o papel de ter uma unidade eletiva de castração. Então, a gente vai trabalhar a castração em unidades móveis, em bairros, e trabalhar o controle populacional por lotação. E junto a esse controle populacional, o departamento vai trabalhar a medicina veterinária preventiva, tentando trabalhar aquelas doenças mais comuns nos animais. Sim, então qual é aí a diferença do CCZ? O CCZ fazia o quê? O CCZ ele não tinha por atribuição trabalhar nessa questão do animal. O CCZ ele é um centro de controle de zoonoses, cujo papel era controlar as zoonoses no município, ligado à Secretaria da Saúde. E, historicamente, os CCZs tinham canis por conta do controle da raiva. Uma vez que a raiva não principalmente esse eixo da raiva cão-cão não é mais importante no estado, os canis nos CCZs ficaram sem sentido. E no caso do departamento, ele teria o sentido de apoiar as ações do departamento. Sim. Não que a gente vá acumular uma grande quantidade de animais lá, essa mentalidade de apreender animais, né, de colocar animais para o interior. Isso já foi superado. A gente tem que trabalhar isso de forma diferente, né? A gente está colocando o tema de proteção animal, ele está sendo incluído na política municipal de educação ambiental, que vai vir para a Câmara, já está na fase de audiência pública. A ideia é que todas as escolas, na educação formal, a gente trabalha o tema de proteção animal. A gente está, no final dessa semana, na sexta-feira, o prefeito vai estar dando posse ao Conselho Municipal, a nova diretoria, e vai ser lançado o portal, que é um espaço na internet, que as pessoas podem tomar animais por adoção e podem colocar os animais que se perderam e procurar ver se alguém os encontrou. Então, esse site ele visa prestar diversos serviços. Até outubro... Vai ser dentro do portal da Prefeitura? Não, o portal ele vai ter links com a Prefeitura, mas ele vai ser um portal para prestar esse tipo de serviço. Sim. Até outubro desse ano, a gente está inaugurando o Sistema de Cadastramento de Animais, que é um sistema que vai
cadastrar os animais, aqueles veterinários que atendem esses animais e ligar os animais a seus responsáveis. A ideia é que o objetivo é que nós consigamos cadastrar 25% da população canina estimada por ano e que a gente consiga, através desse sistema, refinar as políticas públicas, trabalhar em cima da medicina veterinária preventiva, trabalhar o que está causando mortalidade nos animais e tentar lançar medidas para que se evite isso. Tá ótimo, então. Agora nós vamos falar com o vice-presidente do Conselho, o Flávio, que participou desse processo, inclusive, desse pedido para que o departamento fosse criado. E pelo pouco que o Paulo nos falou aqui, Flávio, parece-nos que, enfim, algumas leis vão sair do papel. Hoje, qual é a avaliação que o Conselho faz em relação à legislação municipal? Nós temos leis suficientes? Elas precisam sair do papel ou não? Precisamos criar novas leis? Como está essa questão para o Conselho? Mina, acho que é importante a gente colocar assim. Campinas é uma cidade das mais atrasadas do Brasil em questão de proteção animal e ambiental. Curitiba já tem uma secretaria, Rio de Janeiro já tem uma secretaria e nós, a muito custo, conseguimos aqui um departamento. Quando você perguntou para o Paulo Anselmo qual a diferença de hoje bem-estar animal e antes CCZ, claro que ele é diplomata e ele é polido, ele não vai dizer isso. Mas eu posso dizer assim, antes não se fazia nada, era um relaxo, um despreparo total, um absurdo que acontecia na prefeitura de Campinas, que chegou ao ponto de a gente matar capivaras de uma maneira que não tem o menor sentido por causa de falta de informação. Hoje, como é a situação? Não é nenhum paraíso, com certeza não é. Mas hoje, a gente teve um caso recente de uma vaquinha que um determinado cidadão não queria mais a vaca porque ela tinha um defeito numa pata, então ele soltou numa rodovia para que a vaca fosse atropelada e morta. Como se só a vaca morresse e o carro não batesse nela e ninguém fosse morrer com aquilo. Que pessoas também não morressem com aquilo. Essa vaca foi levada para o Departamento de Bem-Estar Animal e eles telefonaram para umas ONGs para ver qual ONG poderia abrigar aquela vaca. Aquela vaca foi para uma ONG. Então, olha o papel da prefeitura, foi agora de uma visão assim. Nós temos que ver o conjunto da cidade, mas ver também o bem-estar do animal. Então a vaca está num bom local. Outro dia uns moradores pegaram uma cobra, uma jiboia, e alguém deu uma paulada na jiboia, né? E pouca gente sabe, mas as cobras são importantíssimas para a natureza. E a jiboia, inclusive, come ratos e ratos, que é importante para ter um controle natural. Bom, o departamento cuidou desse animal, dessa cobra, e agora com a polícia ambiental está designando onde soltar. Enfim, o que a gente vê assim, mudou a postura, mudou, o animal não é problema. Imagina, por exemplo, se a INDEC, a CETRANSP, ela tratasse o carro como um problema. Ora, o carro é um meio de... A CETRANSP tem que coordenar isso. O ônibus faz parte do dia a dia da CETRANSP. Do questão animal, o animal faz parte. Nós temos que ver como tratar isso de uma maneira que seja bom para as pessoas e para os animais. Sim, mas só entrando nesse assunto que você deu exemplo da vaca, por exemplo, nós temos uma lei municipal que fala, inclusive, em multa para o proprietário. Isso já está sendo feito, por exemplo, nesse caso? O problema é a fiscalização e você saber a origem disso. Quando você vê uma vaca na estrada, um cavalo na estrada, você não tem uma noção de quem é o dono. E para localizar o dono é complicado, o animal não é chipado e tal. Então nós temos, por exemplo, nós tivemos agora há pouco tempo, uma empresa de concessão de rodovia patrocinou, inclusive a Prefeitura de Campinas, do governo do prefeito Hélio, patrocinou chip para animais, que eles deram chips para poder chipar tal. Para quê? Você fala assim, mas que bonito, né? Chipar os animais para saber tal. O objetivo foi puramente identificar o animal que causou um acidente na estrada para punir o dono do animal e não a concessionária, que teria obrigação de tomar conta da pista, né? Então o que a gente vê é o seguinte, precisamos de um refinamento nas leis, juntar essas leis, tem muitas que são que não há necessidade mais, que não tem sentido, outras precisam ser aperfeiçoadas, mas de uma maneira geral, eu vejo assim, nós temos leis mais que suficientes, nós só precisamos cumprir as leis. A gente não cumpre as leis. Tá ótimo. Então, e falando em cumprir as leis, é justamente sobre isso que nós vamos falar com o vereador Thiago Ferrari, porque
o vereador, em 2013, fez uma indicação para a implantação de uma unidade móvel para a castração itinerante de animais. E, recentemente, o vereador cobrou essa medida do Executivo e deu até um exemplo de um projeto que existe em Santa Bárbara do Oeste. Vereador, aqui na Câmara nós temos a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, inclusive o presidente é um colega seu, do mesmo partido, o vereador Jorge Schneider, que está em viagem, não pôde participar do nosso programa hoje, mas eu gostaria que o senhor falasse primeiro por que esse interesse em relação à causa animal e essa cobrança. Lá atrás o senhor indicou, agora olha, a gente está precisando realmente, por que isso, vereador, e qual foi a resposta que o senhor teve? Olha, Mina, é muito importante essa pergunta. Em primeiro lugar, o meu interesse pela causa animal é por gostar dos animais. Então eu falo, eu me cerco de pessoas que têm essa causa e quero ser uma voz. Para você ter uma ideia, essa questão da castração veio quando eu conheci o Flávio. O Flávio me procurou porque havia uma verba na prefeitura e ele não entendia por que não saía castração. Ele falou, inclusive foi, não sei se você lembra, Lembro, Flávio? sim. Foi exatamente 140 mil. 140 mil, e eu falei, pô... Perdemos essa verba, inclusive, perdemos, né? isso faz quase 6 anos, né? Faz. E eu falei, pô, quero ajudar, posso ajudar, tentar ajudar, não conseguimos. Em 2010 também já teve outra indicação que eu tentei, essa questão da castração, que a gente vê o Flávio que me mostrou a importância da castração, porque muitas vezes a gente vê os animais na rua, principalmente o de Barão, eu ia na Unicamp e ver um monte de cachorro lá, eu me preocupava com os meus cachorros não brigarem com os outros. Mas depois a gente começa a entender, ter uma concepção maior. E eu deixo claro, felicidade estar aqui com o Flávio, e o Flávio foi meu professor nisso. Imagina. Então, nessas situações, eu acho que é importante a gente mostrar todo esse processo de cobrança para que a gente possa, de um lado, responder as perguntas que você fez aos dois. Mudar a concepção. Hoje tem uma mudança de concepção. Antes o animal era visto como um problema. Então era zoonose, porque que era zoonose? Era tratar dos problemas. Então se o animal está com raiva, some com o animal, carrapato estrela, morcego com raiva. Hoje, e infelizmente o Flávio foi muito feliz em falar, a gente é muito atrasado nessa situação de olhar o direito do animal e uma outra coisa, a posse responsável também. Isso. Que muita gente vê o animal bonitinho, daí esquece que tem que ter a responsabilidade de cuidar, de dar carinho, dar afeto, dar um lugar adequado. Então é importante a gente ajudar a mudar essa concepção. E aí eu vejo que já é uma conquista esse departamento. E já é uma conquista hoje quando a gente vê, que está cobrando a questão da castração, vê que o departamento já correu atrás, já se mobilizou, está em processo de licitação, né, Paulo? Então é isso que é importante, assim. Ser uma voz para que a gente possa mostrar a importância do direito dos animais, da posse responsável, de mostrar uma das coisas que eu vi, que a gente vê em outros países, é que muitas vezes a pessoa tem o seu animal como única companhia. Eu falo, minha avó tem 93 anos, ela anda com a Nina, que é uma cachorrinha dela, que tem 18 anos, 16, e tudo quanto é lado. Uma não fica sem a outra. E aí o que eu pensei também, que é uma situação que a gente vê? Parques que deixam um espaço reservado, não é para ficar passeando, mas para que esse pessoal idoso, ou então a criança que não consegue dar uma volta no taquaral, tenha um lugar que ela possa sentar ali, enquanto a família está dando uma volta, por exemplo, no taquaral, e poder acolher essa pessoa, que muitas vezes a minha avó não saía de casa porque não queria deixar a Nina sozinha. Então, é importante a gente entender esse lado, entender que hoje o animal ele assumiu uma personalidade jurídica com direitos e com deveres dos proprietários, e eu vejo que com bons olhos, quando a gente vê a criação do departamento, que a gente sabe que falta muito, que precisa de muita coisa, né, Flávio, né, Paulo? Com certeza. Mas que isso já é um sinal de uma mudança de mentalidade, de concepção de que o animal precisa ser cuidado e que o animal precisa ser tratado, que ele tem direitos, que não é se abatendo a capivara que vai resolver os problemas, mas sabendo que ela está ocupando o espaço porque ocupar o espaço dela. Perfeitamente. Então, é dessa forma que a gente vai tendo o desenvolvimento
sustentável, é respeitando os ecossistemas, é respeitando o desenvolvimento urbano, sem deixar jogado no segundo plano os que não têm a voz ativa. Então é por isso que eu faço questão de frisar, não tenho a bandeira dos animais. Aliás, uma das coisas que me preocupa as pessoas que se oportunizam com isso, que hoje está na moda, né, Flávio? E eu falo que o Flávio, eu ouço muito o Flávio porque você ri, mas eu estou aqui para falar as coisas. O que vai ter de candidato com um cachorrinho embaixo do braço agora não vai ser fácil. Não, eu acho que a gente tem que cuidar do cachorrinho, tem que cuidar da criança, tem que cuidar do idoso, sim, tem que cuidar do professor. Eu acho que são segmentos que a gente tem que cuidar, mas se oportunizar de uma situação. E vejo quando a prefeitura sinaliza com essa criação, assim como o prefeito sinalizou com essa questão da castração, sinalizou também com a possibilidade do hospital público veterinário, que tem um projeto meu também em andamento. É isso que é importante, a gente unir forças. Eu aprendi com o Flávio também que todo projeto ligado à causa animal hoje, eu mando para o conselho. Foi uma sugestão do Flávio também, então a gente tem que dar crédito a quem tem crédito. É só para a gente colaborar, né, Tiago? A gente ajudar, né? A gente participar eu ajudando. Acho que é importante a gente ter crédito. O Paulo está com uma batata quente aí na mão, mas está mostrando a competência, está mostrando discernimento, está mostrando a competência para fazer com que as coisas aconteçam com um projeto, com um programa. Falta muito, né, Flávio? Falta muito, né, Paulo? Mas já é o começo, porque se for ver, esse departamento que não tem 6 meses? De fato tem uns 4. 4 meses? Quanto tempo existe uma secretaria em outras cidades? Nossa, faz 15 anos. Então, por isso que é importante esse debate, é importante que a gente comece a mostrar para a população essa nova mentalidade que a prefeitura está tendo. Tá certo. Então, no próximo bloco, nós vamos tentar falar um pouquinho de algumas das leis, começando pela castração, que é algo super importante, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com Questão de Ordem. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Questão de Ordem está de volta e hoje nós discutimos a legislação municipal em relação à proteção animal. E os nossos convidados frisaram muito bem no primeiro bloco a questão da castração, que hoje parece-nos que é o primordial nesse momento. É isso, Paulo? A castração, ela seria, além do processo de castração, no prédio do DPBEA, que vai visar castrações eletivas, por exemplo, os gatos da lagoa, para que a gente diminua a proliferação no local. A gente vai trabalhar também a castração através de unidades móveis. Essas unidades móveis, elas vão trabalhar por esgotamento os bairros, alguns bairros inicialmente que nós elencamos, e além disso, vai trabalhar a educação, vai ter um material educativo já pronto, que vai ser distribuído para a população. Ele vai trabalhar o cadastramento desses animais que foram castrados e também vai trabalhar a medicina veterinária preventiva nesses bairros. São quantas unidades móveis? A gente vai começar trabalhando com uma, mas E a partir de quando? Existe uma previsão? A gente está no processo licitatório. A gente acredita que até meio do segundo semestre aí a gente já tenha o processo de licitação terminado. E a gente vai aproveitar e já vamos cadastrar já no sistema que eu falei que está em fase final de elaboração. Então, mas aí vai ser durante a campanha da vacina antirrábica ou não? Não, independente da campanha de vacina antirrábica. E além de, então, para nós não é interessante castrar um animal, dali 6 meses ele morrer com sinomose. Então a gente quer tentar castrar quase 100% dos animais do bairro,
conversar com os munícipes, convencê-los a aderirem ao processo. Uma vez terminado esse bairro, a gente passa para outro, e assim paulatinamente até a gente conseguir visitar todos os bairros da cidade. Mas, Nina, até te interromper, é importante até pedir para que os dois falem, porque é interessante esse processo de castração. Eu sempre tive cachorro e tal, e sempre fui muito contra a castração. Achava que era uma mutilação no animal. Inclusive, até os dois cachorrinhos que eu tenho hoje, que é da minha esposa, eles já vêm castrados, né? Então é importante porque tem muito preconceito também ainda por desconhecimento, né? Está diminuindo cada vez mais. Se vocês puderem explicar isso, que eu acho que é importante a gente mudar esse conceito também. A parte científica fica para o Paulo. A parte prática, eu vou só lembrar uma coisa. Esse final de semana, a gente estava com 8 feiras de adoção das entidades de proteção de Campinas, né? O GAVA, que atua diretamente lá no BEA, no Bem-Estar Animal, eles cuidam dos animais de lá, tal, um trabalho bem mais conjunto. Eles fizeram 3 feiras ao mesmo tempo. Sabe o que é você ter voluntário para isso? Nós fizemos uma feira na Lagoa com chuva, com frio, com tudo, fizemos feira. Ter ração para cuidar desses animais. Ter ração para cuidar dos animais, preparar uma adoção dessa, e eu já vou chegar já na castração, é você pegar um animal, cuidar, vacinar, vermifugar, deixar ele bonitinho para ser adotado. Você não pega ele na rua num dia, no outro dia você doa para ser uma bomba que chega na casa das pessoas, né? Por que tem tanto animal assim? Porque falta castração, faltam as pessoas entenderem a necessidade de ter um controle populacional. Uma pesquisa que foi feita em São Paulo, na cidade de São Paulo, em 2012, constatou que a população humana cresceu 3,7% no ano. População canina, 48%. Flávio, mas aí não basta as pessoas, elas não acabam pensando o seguinte, não, eu não vou castrar porque meu animal fica preso. Tem pessoas que pensam assim. Tem muita coisa, tem por falta de... Mas só esse dado, olha, então a população humana 3,7%, população canina 48% e população felina de gatos 158%. Então gato vai ser o problema do futuro. Sim. Gato é a casca de banana lá na frente. Por que muita gente não castra? Porque acha que o cachorrinho dele vai ficar mais sensível, mas não tem nada a ver, gente. Vai ficar gordo. Isso, vai ficar tem gordo. Isso? Não, então, não tem essas coisas, são muito... E tem isso que ele fica mais dócil? Ele demarca menos o ambiente. Paulo, você pode explicar mais cientificamente? Tá. A castração hoje é um processo que é feito mundialmente. A técnica hoje ela é muito simples, muito fácil de você resolver. Tem vantagens quanto ao temperamento, né? Todo aquele temperamento de agressividade nos machos principalmente, ligado à marcação de território, né? Urinar em todo o ambiente. E alguns até a agressividade você minimiza com a castração. No caso das fêmeas, você minimiza a ocorrência de problemas das chamadas piometas, das doenças uterinas. Então, você até tem um certo benefício com o processo de castração. Existem vários processos sendo usados no mundo, mas hoje praticamente no mundo quase todos os países têm programas de castração. Alguns países, inclusive, estão trabalhando alguns fármacos hormonais para implantar, mas a grande maioria faz controle. Só para a gente ter uma ideia em termos numéricos, a gente tem uma estimativa, mais ou menos, de 150 mil animais hoje, cães em Campinas, né? E a gente mas na rua ou é tudo? Domiciliados. E a gente teria não domiciliados, pelas mesmas estatísticas, 15 mil. Como que são esses animais não domiciliados? Esses animais domiciliados, eles são fruto da reprodução daqueles que estão domiciliados. Porque a sobrevida do animal não domiciliado é muito baixa. Ele acaba ou contraindo sinomose, ou morrendo de alguma verminose e de atropelamento. Campinas, a gente tem uma ocorrência altíssima de atropelamento. Lá no BE a gente tem pego mais ou menos um caso por dia de atropelamento. Então esses animais, eles têm uma sobrevida muito curta. Sem contar as rodovias. Sem contar as rodovias. Rodovia a gente tem, todas as rodovias que cercam Campinas, no ano passado foram 1.490 atropelamentos de cães e gatos, segundo o registro da ARTESP, Agência de Transporte. Sim, agora então, hoje esse essa modelo... reposição de animais, né, para o não domiciliamento, ela é um grande problema. É um problema para o animal que fica numa situação de mal-estar, ele é um problema para os acidentes, pode
ocorrer acidentes graves, né? E ele é um problema também de saúde pública. Sim. E esse modelo que vocês falam de castração itinerante é o mesmo modelo lá de Santa Bárbara ou não? Não sei exatamente como é que é em Santa Bárbara, né? Mas o nosso modelo vai envolver, além da castração, outras atividades. Por exemplo, o dia que eu levar o meu animal para castrar, ali, ele, além disso, ele vai ser chipado ou não? Vai ser chipado, já vai ser cadastrado, o proprietário vai receber um material educativo, mas antes disso, a gente vai no bairro fazer um trabalho de convencimento das pessoas para deixarem que a unidade móvel castre seus animais. Sim. Mina, veja só, a lei do Tiago foi importante para dar o start. Não foi lei, foi pedido. O pedido. Foi pedido, deixa O pedido, tá ótimo. Então, o pedido foi importante, tá dado o start. O que o departamento está fazendo é aperfeiçoar isso. Quer dizer, pediu 5, está dando 10, certo? Quer dizer, é a castração, eu ia ter o ônibus para castração, a estrutura para isso. Tá, perfeito. mas isso não tem nada a ver com aquela lei de 2007, 2006, que fala de castração de animais de famílias de baixa renda. Não, a primeira Não. lei de castração em Campinas é do ex-vereador Romeu Santini, em 1900 e bolinha... Não, daí eu vou te chamar o Romeu de velho. Mas o doutor Romeu fez uma primeira lei, muitos anos atrás, 30 anos atrás, Sim. já pedindo isso, né? E não teve... Não foi, teve. Né? Não foi pegou. implantada. Foi executado. Não né? foi executado. Colocado em... Tá. Mas de qualquer forma, você vê, é importante não só ir lá e castrar. Você chegou numa comunidade, tem vários animais. Uma parte da população vai ser a favor da castração, beleza? Outra parte contra. O que a gente precisa fazer é isso que o Paulo está dizendo. Antes da castração, vai uma equipe lá, vai conscientizar. Nas escolas, a gente já vai ter nos próximos anos matérias explicando para as crianças que a necessidade da castração, do controle, da posse responsável, dos cuidados, do carinho, da alimentação e da segurança do animal. Sim. Isso tudo faz parte de um complexo. Na hora que chegar com a castração, castra e já resolve, já ajuda e evita-se com isso que um animal que morra, depois fazer uma substituição por um outro sem uma castração e com isso o problema perdura. Né? Correto. Nós vamos continuar enxugando gelo. A ideia é tentar, e pelo que o departamento apresenta para a gente, fez uma exposição muito bonita, o Paulo Anselmo, no Conselho Municipal na última sessão, e ele mostrou a preocupação mais ampla. A proposta do vereador perfeita e, a partir disso, aperfeiçoando mais ainda. Sim, vereador, essa Aproveitando proposta o do pedido, hospital público. A relação do hospital público veio de que a gente viu que teve uma aceitação muito boa em São Paulo e a gente viu aqui com as faculdades aqui que para eles é interessante fazer esse convênio. Tanto é que quando a gente está conversando aqui, tem faculdades aqui da região que para eles ter esse hospital público, eles estão dando estágio para os alunos dele e a gente está atendendo uma população que muitas vezes, ou mesmo as associações, as entidades, as protetoras que não têm condições, que muitas vezes elas extrapolam até o orçamento pessoal para tentar cuidar desses animais que estão desassistidos. Então são situações que a gente vê que é importante. Outro pedido que eu vou fazer também, que aproveitando já o ensejo, é a questão do que eu achei muito interessante, que outro dia eu estava dando taquaral, não compre, adote. Eu acho que você tem 15 mil animais nas ruas, a gente tem que mostrar que o vira-lata é chique ter o vira-lata, é importante ter adotar o animal, mostrar isso, que muitas vezes as pessoas têm um animal, veem um animal bonitinho, gastam uma fortuna, e isso está gerando, isso eu tenho acompanhado, uma das coisas que eu tenho feito pedidos para a prefeitura reiterados, desses canis irregulares. Fundo de quintal. De fundo de quintal, que causa perturbação do sossego da vizinhança, que aí a gente fica sabendo que a vizinhança reclama, e aí a gente vê que eles não têm as mínimas condições. Fiquei sabendo de fêmeas que são usadas para procriar, e quando não dão mais, eles descartam. Então isso é uma coisa muito importante também para que a gente possa lidar com os direitos dos animais, né? Paulo, e o departamento é quem, a partir de agora, fiscaliza esses casos, por exemplo, que o vereador está falando, ou ainda não? Não só fiscaliza, mas a gente está trabalhando já numa legislação para comercialização de animais. Um dos grupos de legislação que a gente está trabalhando é essa, para a gente conseguir regulamentar essa comercialização. Se a pessoa quer vender, ela vai ter que atender uma série de condições para poder fazer essa comercialização. Sim. Seria um selo de
Mas de não existe qualidade aquela na- lei municipal do certificado? Então, existe, mas não funciona na prática. Por E olha quê, que Flávio? uma maior vergonha que a gente tem em Campinas é isso que o Thiago está falando ali do Taquaral, da venda de animais ali no Portão 1. É um absurdo aquilo ali, gente. Outro dia chegou um pessoal de Sumaré que estava vendendo um animalzinho doente, descaradamente doente, e uma pessoa foi lá e comprou, pagou R$ 1.200 aquilo ali, né? Agora, a gente precisa ter uma fiscalização na prefeitura para impedir isso. Agora, com qual legislação a gente atua? A legislação que eu estava vendo na CETEC, para a gente fazer uma fiscalização lá, precisaria tratar os animais como se fossem mercadorias. Então eles têm que ter nota fiscal de eles terem um criador e aí tal. E vai Como fora é que- da concepção que se quer do concepção, sujeito de direitos. Isso. Né? E por que o cara de Sumaré traz aqui, não tem responsabilidade nenhuma, vendeu ali e acabou? Esse tipo de coisa é que a gente precisa regulamentar, é o que o Paulo está dizendo. Tem que fazer uma lei específica sobre isso. Existem várias que a gente precisa amarrar e aí a gente chegar lá e acabar com aquilo. Como precisamos em alguns parques públicos da cidade ter áreas para a gente passear com os animais. Um espaço reservado, como o Thiago já conversou, eu estava conversando com o secretário Paulela sobre isso, como a gente pode operacionalizar isso, né? Como pode integrar os animais no ambiente que a gente já tem, né? Isso, Taquaral, isso. esses parques novos. A gente tem recentemente o Parque da Vila União, que foi Que é uma lei de inaugurado. 2010, isso aí já... Isso. Então, precisa um negócio começar a funcionar. Agora, como fazer isso é mais difícil na prática, colocar em funcionamento, é mais complicado do que a gente imagina. Aí eu te pergunto, Flávio, desde 2009 existe uma discussão aqui na Câmara, que o Conselho já participou, do Estatuto dos Animais. De 2009 para cá já está ultrapassado. Tá, mas nós vamos falar precisamos- sobre isso vamos daqui a falar sobre pouquinho. isso. Vamos para mais um intervalo e voltaremos já já com questão de ordem. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Tá bom? Segurar isso aqui. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem. E no bloco anterior, a gente fechou justamente com a pergunta sobre a discussão do Estatuto dos Animais, que começou em 2009 e depois deu uma parada. E você falou já, olha, está ultrapassado. Por que ultrapassado? O que precisamos fazer? Está ultrapassado porque tem muita coisa ali. Por exemplo, lá a gente fala do CCZ o tempo todo. Não basta simplesmente trocar a sigla CCZ por BEA, porque nós trocamos um conceito de CCZ por um conceito de BEA, de bem-estar animal. Então, já começa por aí, né? E tem lá uma parte que é descritiva, que também não sei até que ponto interessa para dizer Mas o qual que é é a um função animal, do o que Estatuto? que é. Ele vai juntar todas essas leis, A é ideia é isso? essa, é um estatuto que junte todas as leis. O estatuto, ele mostra os valores que o município tem com relação aos animais. Sim. Ele é uma política de Estado garantindo direitos para esses animais, garantindo uma... Me corrija se eu estou errado. No estatuto em vigor, e o Thiago tem uma nova lei que ele quer fazer a favor dos animais. Aí ele tem que alterar o estatuto e não fazer uma outra lei, é isso? Porque ele dá o... O arcabouço. Ele dá as noções gerais. E como houve essa mudança de concepção, e quando a prefeitura sinaliza essa mudança de concepção, ela também dá mais força para outras leis. Então, por isso que eu acho que precisa ser feita uma revisão, eu acho que é importante o conselho, o departamento aqui, junto com a comissão dos direitos dos animais, fazer uma discussão ampliada, fazer uma legislação única, porque quando tem muito, confunde, as pessoas se aproveitam também para
para se usurpar dos direitos dos animais. Então é importante que a gente tenha, acho que o mais importante é essa é uma batalha, eu acho que eu conheci o Flávio batendo, que a gente via que ele era daquele grupo, falo Flávio, mas falando um grupo que ele representa também, entendeu? De lutar para reconhecer que existem direitos. Hoje a gente já está em outra situação. Esses direitos já são reconhecidos. E é materializado com a secretaria, com o Paulo. Então é importante que agora a gente se aperfeiçoe para que a gente saiba de que forma a população trabalha esses direitos dos animais, respeite esses direitos e também venha a situação da posse responsável. O Flávio comentou aqui agora sobre os acumuladores. Até que ponto o acumulador ele está cuidando do animal ou ele está colocando o animal numa situação ruim? Até pergunto para vocês dois aí, até que ponto tem essa diferenciação? E é um problema grave. Existe até, acho que um programa de televisão que fala sobre isso também, né? Porque é seríssimo. É um problema que tem no mundo inteiro, né? Tanto que tem um programa internacional que mostra muito casos nos Estados Unidos. Nós estamos meio que quebrando a cabeça ainda para trabalhar com isso. Porque essa tentativa de recolher os animais, a história tem nos mostrado que ela não funciona, porque a pessoa acumula novos animais. Sim. A gente está partindo numa direção de tentar tratar o acumulador, né? Por que ele tem esse comportamento, qual a visão dele de mundo, o que a gente pode ajudar para que ele abandone esse comportamento. Então a gente está no departamento estudando uma estratégia diferente. Só lembrando da questão anterior, quando foi feita a aprovação do departamento na Câmara, né, do projeto de lei que criava o departamento, também foi aprovada a legislação que fala das atribuições do departamento. Então, as atribuições do departamento, elas são dadas em lei, que foi aprovada. Então, isso facilita na elaboração dessa legislação, desse estatuto, do estatuto mais atualizado, mais moderno. Né? Tá, mas enquanto não existe o novo estatuto, vocês se permeiam pela lei existente. Por exemplo, olha, está comercializando animais, então eu vou lá e vejo a lei, ela dá tanto de multa. No caso, por exemplo, vou citar aquela lei que nós temos sobre animal de tração, que é proibido circular em Campinas com esses animais. Só que a gente encontra, e é muito comum, por exemplo, catadores de recicláveis ou de entulho com charretes, e com esses animais, a charrete bufando de reciclável e os animais ali trabalhando. Não mais no centro de Campinas. Antes era a cidade inteira. Hoje isso está um pouco... Tem que acabar. Sim. Mas está mais focado na periferia. Então... Por que pegou essa lei? Porque a CETRANSP achou interessante, porque tirava o cavalo que atrapalhava o trânsito. Correto. Tá. Então, sempre que a lei pega, quando interessa para as pessoas. Mas não pelo bem-estar ainda. Não necessariamente pelo bem-estar. Eu vou contar um outro caso que envolve o Tiago. Eu lembro uma vez que nós tivemos 2 animais que morreram em Campinas, em pet shops, porque eles se enforcaram e tal. Aí o Tiago me ligou e falou, pô, Flávio, que história é essa dos animais? Eu falei assim, Tiago, deu uma ideia de uma lei, então vamos conversar e tal. E ele apresentou uma lei que foi para câmeras nos recintos de banho. Está tramitando ainda, né, vereador? Pois é, só que está tramitando não sei quanto tempo, e outras cidades já copiaram a lei do Tiago e já aprovaram e já estão em funcionamento. Olha, foram mais de 70 cidades que copiaram essa lei do Tiago. Está na Comissão de Finanças e Orçamento para assinatura do parecer. Aí foi até vou falar que foi até uma questão que a gente mandou para o conselho voltou, estava com pedido de urgência, inclusive até os pet shops sérios, para eles é interessante, porque eles estão dando, é uma garantia para eles. Sim. Aí o que foi pedido? Aí até foi uma conversa junto ao executivo, que eles falaram assim, a gente está com uma prioridade com o Departamento do Bem-Estar Animal, para a gente implantar isso, dar um tempo, daí no segundo semestre para colocar em votação essa lei, até para que a gente possa dar seguimento e tenha eficiência e eficácia. Mas é importante essa discussão. Mas eu queria voltar, fazer uma pergunta para os dois, Mirna, de novo. Questão dos acumuladores. Teve um caso que eu acho que todo mundo acompanhou, eu acompanhei algumas partes desse caso. Uma acumuladora em Barão Geraldo. Isso. Onde as protetoras invadiram. Isso. E retiraram os animais. O que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte,
eu recebi uma série de informações, seja por e-mail, seja Facebook, de um pessoal revoltado porque as protetoras invadiram a casa da coitadinha, que sempre cuidou dos animais, tal. Então, a população de fora viu as protetoras de uma forma não muito boa. E aí a gente vai ver na delegacia os delegados de uma certa forma desconfortável, até bravos, porque eles estão pegando uma situação de que eles deveriam ter um departamento específico para tratar e está sobrando para eles. Então, de uma situação que as protetoras querem fazer valer os direitos dos animais, a gente tem essas diversas formas de interpretação, e eu queria saber de uma ONG protetora, vereador, só lembrando, e de um técnico, foi porque como a gente não tem isso? mais a delegacia também, né? Isso, não, mas isso daí é um fator, que a delegacia, que seria a parte técnica, que vai olhar com outros olhos a questão da causa animal, certo, e não para uma delegacia comum. Tá. E aí, na questão das ONGs e na questão técnica, como que vocês veem essa situação especificamente? Bom, na questão das ONGs, digo o seguinte, a gente não faz omelete sem quebrar ovo. Então, não estou justificando uma ação mais frontal, tal. Mas vamos lembrar que só teve um avanço na questão de uso de animais em experiências científicas a partir do momento em que a gente teve uma ação da proteção animal mais agressiva lá em São Roque. E aí descobriu toda aquela podridão que era feita lá no Instituto Royal. Né? Então, aquele exemplo. Fala assim, mas então nós temos isso em Campinas? Olha, eu já fui muito de brigar, de sabe, fazer acontecer esse tipo de coisa. Hoje eu vejo o seguinte, gente, dá para se fazer de uma outra maneira. E lá no caso de Barão, por exemplo, essa senhora já voltou a acumular animais. Já voltou. Já isso tem é informação de ontem, domingo, conversando com uma pessoa na Lagoa, dizendo ela já está acumulando outra vez. De 70 animais? 70 animais. Agora, por que não vai resolver? Por que não fez o trabalho que o BEA, de Bem-Estar Animal, está pretendendo? Que é fazer o seguinte, Secretaria da Saúde, nós temos um caso de uma acumuladora. Se ela é uma acumuladora, ela tem um problema que a família... Ela tem um problema na família, essa senhora, essa pessoa acumuladora. Porque os filhos começam a abandonar, começam a visitar mais, ela começa a se isolar, e na medida que ela se isola, ela se liga mais aos animais ainda, aumenta ainda mais, trata pior os animais. Um problema psicológico ou psiquiátrico, digamos assim. Então ele tem que fazer o trabalho da linha que o Paulo está propondo. É a linha cuidado humano e cuidado dos animais. As duas coisas têm que andar em paralelo. Se não fizer isso, não vai funcionar. Não vai porque ela continua acumulando depois. Se ela limpar a casa, se ela tiver, nós não podemos tirar, tem 70 animais, tira os 70 animais dela e dá Rivotril para ela. Não resolve. Nós temos que, quantos animais ela tem potencial para cuidar? De 7. Então nós vamos vistoriar toda semana, você tem que continuar com 7, com espaço, com cuidado. E a Secretaria da Saúde cuidar para um profissional especializado que vai ver se ela tem condição para tratar essa condição psicológica. Né? E mostrar que ela precisa estar bem com os animais, sim, mas também com o filho, com o marido, com o primo, com o irmão, bem com a comunidade. Amplo, então. Mas se não for isso, nós não vamos resolver. Aí nós vamos ter que invadir de novo para retirar os animais de lá, né? Como as meninas fizeram bonito. Só que, olha, elas fizeram sem nenhuma estrutura, pagando do bolso, estão hoje com animais em clínicas, devendo. Então é uma situação que não resolveu o problema de uma vez. Olha, tem um caso, e só para resumir, são 28 cães num espaço minúsculo, que a justiça já mandou tirar, já determinou a retirada e a delegacia dos animais não tem para onde levar. Imagina o investigador chegando para o juiz, doutor, para onde eu levo? Nós temos em Campinas um abrigo com 2.000 cães, 1.000 gatos, 30 coelhos, 10 cavalos, uns 30, 40 passarinhos, 2 urubus e uma vaquinha. Associação Amigos dos Animais de Campinas. 65 mil reais por mês para manutenção daquilo. Sabe de onde nós tiramos dinheiro? Do bolso. Das pessoas que gostam de animais e que colaboram. Assim não funciona. Não dá para a gente resolver o problema do mundo. Né? Então é complicado. Os acumuladores são um problema, castração é outro problema, comercialização é outro problema. Tem lei para tudo isso, mas precisa de fiscalização. A questão de venda de animais, a fiscalização é do urbanismo. Como é que pode ser o urbanismo vai fiscalizar
aquilo ali que não estão um pouco interessados, não vão pagar hora extra para fiscal para ir no Taquaral no final de semana. Então é CETEC, urbanismo, nem não sabe se é CETEC, se é urbanismo. Perfeito. Então fica... É aquela história. Cachorro com muito dono morre de fome. Tem Então que ter a legislação está confusa hoje. Por isso que a gente isso. fala em criar uma legislação para comercialização de animais. Sim. Você pode expandir isso para animais que são comercializados em lojas, em shopping, que passam o dia inteiro no ar-condicionado, nunca tem acesso ao sol. Então tem uma série de outros E quando outros fecha problemas. o shopping, onde eles ficam? Pois é. É a pergunta que a gente vê quando Sim, fecha o mas shopping. e hoje, por exemplo, numa situação, as pessoas querem fazer algum tipo de denúncia, liga onde? Então, a gente recebe essa denúncia via 156 via próprio telefone do DPB. Por exemplo, a pessoa, como o Flávio lembrou, apesar de não ter mais no centro, porque a INDEC ficou em cima, mas a gente tem o problema das carroças na periferia. Quem quer denunciar uma situação dessa? A gente tem um serviço de captura desses animais. Sim. A gente tem andado a cidade toda e a gente tem conseguido capturar mais ou menos um por mês. E depois esses animais vão para onde? Esses animais, ou eles são doados para ONGs que encaminham para ecoterapia, no caso da vaquinha que o Flávio citou, para a AC. Sim. Mas assim, a gente tem encontrado poucos animais em Campinas tração não temos mais leilões. Não. Agora vai para o departamento vê com as ONGs para doar para pessoas. E nessa doação, doa, por exemplo, um sítio que ali ele não vai ser explorado comercialmente. Ele não vai puxar carroça nem nada. Então vai ser ali para pastar ali e tal. E isso tem funcionado bem. Campinas é um exemplo nisso também. E vocês têm algum tipo de controle, ou o departamento, ou o conselho, faz todo esse processo, mas aí, infelizmente, a pessoa que acabou adotando esse animal não cumpre aquilo que ele deveria fazer. Já existiu o caso de vocês terem que pegar o animal de volta? Já direto, isso sabe por quê? Porque a gente faz um trabalho que chama pós-adoção, né? No caso de cães e gatos, a gente faz isso durante uns 3 meses, de uma forma mais intensiva e depois espaçando, né? Correto. E às vezes a gente faz até por brincadeira, por uma outra maneira. Olha, manda foto pro Face pra gente ver como é que tá. Aí doa um gatinho, daí você vê que ele tá na cama, que ele tá bonitinho. Se a pessoa escondeu, a gente já tá correndo atrás. Mas a gente vai também e tal. No caso dos sítios, quando a gente faz, nós autorizamos a doação pela nossa ONG, porque qualquer ONG pode fazer essa intermediação para ter certeza que deu certo. A gente faz uma fiscalização, sim. Porque senão não adianta nada, tirar o animal da vista da gente não é a solução. Nós temos que ver se ele foi para uma condição ideal e se ele está sendo mantido naquela condição. Isso é muito importante. O departamento agora está fazendo, inclusive, em alguns casos, visita antes de doar o animal. Faz uma entrevista, quando chega lá, quer o animal e leva. Faz uma entrevista com a pessoa, vê a visão da pessoa sobre o animal e em muitos casos não doa. O projeto do departamento quando a pessoa toma um animal por adoção do departamento, que a gente agende 3 visitas ao departamento para passar pelo veterinário, para um acompanhamento clínico, e nesse acompanhamento clínico a gente já vai ver a situação do animal, se ele está em boas condições, que é uma forma de acompanhar. Fora isso, a gente vai ter o acompanhamento pelo sistema de cadastramento, que vai dar informações se esse animal foi vacinado, se não foi, se ele foi, algum veterinário atendeu, se ele tem alguma doença. Então, todos esses animais, se forem microchipados, a gente vai conseguir acompanhar toda a vida dele. Sim, agora em termos de legislação, para a gente fechar o nosso programa, nosso tempo está acabando, esse estatuto que está sendo discutido desde 2009, o que seria ideal hoje? Que ele fosse arquivado, que se fizesse um novo, ou há como fazer adequações no projeto que já estava sendo discutido? O Legislativo já conversou com o Executivo sobre isso, com o próprio Conselho? Como está essa situação? Mas isso teria que ver com o presidente da comissão, o Jorge Schneider. Mas essa adequação normalmente a mudança de termos, de englobar algumas outras coisas, porque quando você pega um estatuto onde o que imperava no poder público era uma CCZ, né? Isso. A concepção era totalmente outra, a conversa, o diálogo era outro. É como se você estiver nos Estados Unidos, tem que falar inglês. Sim. Entendeu? Agora, quando você tem um reconhecimento do Estado, que é Campinas, que os animais são sujeitos de direitos,
Então a conversa muda completamente. Então é importante, de nada adianta provar uma coisa que está arcaica, está ultrapassado. Hoje já se tem muito mais reconhecimento do que está no Estatuto. Sim. Me corrija se eu estiver errado, Perfeito, Flávio não tá correto. e Paulo. Então é nesse sentido. Eu acho que é importante, acho que acabou o nosso tempo aqui, né? Eu acho que eu dou os parabéns aí pela condução da diretoria pelo Paulo, com discernimento, com seriedade, com competência. Para mim é sempre um aprendizado quando eu estou com o Flávio, porque a gente vê que é uma pessoa que não está na causa faz 2 anos, 6 meses, não se oportuniza, mas é porque tem hoje tem um sítio, né? A ONG de vocês, né? Nossa ONG tem um sítio. Começou com uma chácara, não foi? Começou com um abrigo interditado 3 vezes pela prefeitura. Agora nós temos um abrigo modelo, graças a Deus, com 100 mil metros quadrados, e que a gente trata com carinho, com responsabilidade e com respeito. Aliás, vocês deviam, uma sugestão aqui, que se fosse nos Estados Unidos, e a gente vê igual o zoológico que tem em Itatiba, abrir para visitação, as pessoas poderem colaborar. Por exemplo, minha filha ia adorar ver um monte de cachorro e a gente saber, ó, isso aqui é porque as pessoas não cuidaram do animalzinho. Lá é aberto, gente. Eu não sabia disso. Não, Então lá é aberto a visitação. Então a gente pode passar tem o endereço, o telefone. Sem contar o endereço, a gente encontra uma caixa de cachorro todo dia lá, sempre passando. Então é melhor não falar. Não, mas o que a gente faz é o seguinte, é só procurar na internet, AAAC, Associação Amigos dos Animais de Campinas. Aí pode ir lá, essas visitas são agendadas? São agendadas. Tá. Todo final de semana a gente faz visitas lá. Tem um grupo de jovens que vai lá para passear com os cães. Cada animal tem uma história muito bonita lá. Nossa ONG tem... Tem como apadrinhar algum animal? Tem. Você pode adotar um animal de lá e ele continuar lá, Tá. por exemplo. E você passear sempre com ele e tal. Dá pra gente contar a história? Por exemplo, nós temos uma estação de tratamento de esgoto para a gente não poluir nada. Nós temos 2 urubus, um é o Fumaça, o outro é o Kiko, que tem uma história bonita de cada um. Cada animal que chega ali tem uma história. E hoje eu tenho uma história triste para terminar o que eu gostaria de falar. Nós temos na Aquidabã, na Avenida Aquidabã, aqui em Campinas, uma cachorra chamada Princesa. Ela vive ali há 3 anos com o Wilson, que é um morador de rua, que cuida dela, que todo mundo gosta dela ali, ela não morde ninguém, ele toca violão, é um artista de rua, e ela protege o Wilson o tempo todo. Na noite passada ela foi envenenada, hoje ela está num veterinário, está cuidando dela, eu vou passá-la hoje ainda para ver, a gente está torcendo para que dê tudo certo. Mas um maldito de um ser humano teve coragem de dar uma carne envenenada para um cachorro que não faz mal para ninguém, Então esse tipo de coisa que a gente espera que um dia acabe em Campinas, sabe? Sim. Gente, que não dá para ver esse tipo de coisa. Desculpa o desabafo, mas... Mas é importante a gente mostrar esse lado. É importante, então. E você que está interessado pode, inclusive, procurar também a Associação dos Amigos dos Animais de Campinas e fazer a sua contribuição, ou mesmo visitar, como a gente não sabia que é possível. O nosso programa fica por aqui, eu agradeço a participação e até um próximo Questão de Ordem.